E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Começamos hoje o livro de 1 Reis. O capítulo 1 mostra que Davi já está velhinho. O verso 1 define como sendo alguém avançado em dias. E mesmo na velhice, Davi ainda teve que enfrentar algumas dificuldades, não só as que são peculiares à idade avançada, mas ainda alguma situação conturbada em sua família. A jovem Abissaque foi instituída para cuidar de Davi. Tratava-se de uma concubina, foi a cuidadora de Davi, e lá estava Davi sendo cuidado por Abisaque, mas tendo que enfrentar uma traição de mais uma vez um de seus filhos, traição de Adonias. Adonias, ele meio que nascido depois de Absalão, era um homem também de aparência muito formosa. Davi, diz a Bíblia, jamais o havia contrariado. Então estamos falando de um menininho mimado, estamos falando de alguém educado conforme a sua própria vontade, e o resultado foi meio trágico. A Bíblia apresenta o quadro de Adonias se fortalecendo para assumir o trono de Davi, com o apoio do comandante do exército de Davi e também do sacerdote. E mediante a exaltação própria, independente da aprovação ou não de seu pai, ele decidiu, de acordo com o verso 5, eu reinarei. O reinado em Israel não funcionava assim, eu vou reinar. O reinado em Israel era alguém orientado e escolhido pelo próprio Deus. E aí ele resolve se autoexaltar, resolve se autopromover, melhor dizendo, e Davi, então, em sua velhice, fragilizado, encontra agora esta dificuldade para administrar. O profeta Natã intervém de um modo muito especial, com um plano para assegurar o trono de Salomão. Isso envolveu a ajuda de Betseba e revelou a prudência de quem possuía uma percepção melhor, maior, mais abrangente das coisas. Ele percebeu que Davi precisava revelar o seu sucessor ao trono antes que a morte o calasse. Afinal de contas, o verso 15 define Davi como um homem já muito velho. Adonias ficou consternado como uma criança amedrontada ao perceber a declaração por parte de Davi que Salomão seria o sucessor, e ele percebeu que havia enfiado os pés pelas mãos e certamente agora estaria correndo um terrível risco de morte. Se agarra às pontas do altar, clama por misericórdia para que a sua vida seja poupada. E aí Davi então o poupa, deixa aquela coisa toda ali em água morna, aquela coisa toda se desenvolvendo. E aí você percebe que os dias de Davi estão se abreviando, estão terminando, e ele ainda consegue colocar ordem na casa nesses últimos instantes. E percebe-se também, de acordo com o capítulo 2, que durante um curto período de tempo, Salomão dividiu o trono com o seu pai. Davi estava vivendo seus últimos instantes, Salomão já estava ali assumindo o poder. A presença de Davi lhe dava segurança e ele tentava aproveitar isso da melhor forma possível, embora soubesse que seria por um curto período de tempo, porque afinal de contas o seu pai já estava caminhando a passos largos para o descanso. O maior legado que Davi deixou certamente não foi o reino, as riquezas ou o poder, mas conselhos preciosos que fariam do reinado de Salomão o mais celebrado da terra. Davi orientou muito bem Salomão antes de descer à sepultura, e há uma promessa de que nunca faltaria sucessor ao trono de Israel, diz o versículo 4. Davi se empenhou em colocar na cabecinha de Salomão conselhos que o ajudassem a não cometer os mesmos erros que ele, Davi, havia cometido. Você percebe que o capítulo de hoje, além de apresentar esse processo de sucessão, mostra-nos 3 mortes, né? Adonias foi morto a mando de Salomão, porque afinal de contas, olha o que ele fez. Pediu, após a morte de Davi, a concubina de seu pai para ser sua mulher. Estava tomando a mesma atitude, uma atitude muito parecida com a de Absalão quando se deitou com as concubinas de seu pai. Joabe havia se tornado um homem fingido e, a fim de não perder a sua posição, matou 2 inocentes, e Simei, mesmo recebendo de Salomão um indulto, descumpriu o juramento feito e teve que pagar com a própria vida. Adonias morreu, Simei morreu,
e você percebe também a morte de Davi. Ok? O verso 2, Davi declarou, antes de falecer, eu vou pelo caminho de todos os mortais. E qual é o caminho de todos os mortais? O próprio Salomão descreveu mais tarde em Eclesiastes 12, verso 7. O pó volta à terra como era e o fôlego de vida volte a Deus que o deu. Este é o caminho de todos os mortais. Quando a Bíblia diz no verso 10 que Davi descansou, é porque a morte é comparada ao descanso, ao sono. Falando de Lázaro no capítulo 11 do Evangelho de São João, foi exatamente assim que Jesus descreveu. Nosso amigo Lázaro dorme, ou seja, a morte comparada a um sono, a um descanso. Este é o caminho de todos os mortais. O pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Aguarde cenas dos próximos capítulos, porque o livro de 1 Reis tem muita movimentação, é um verdadeiro cenário de intensa ação. Deus nos abençoe, Papai do Céu conduza a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, amanhã tem mais, estamos firmes no nosso super ano bíblico.